Então vieram, versículo 1, né, irmãos? Vamos lá. Números capítulo 27, versículo 1. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor do grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas, a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiveres irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. E isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Vamos orar. Deus eterno, Pai celeste, oramos em nome de Jesus, agradecidos pela Tua palavra e rogando, Senhor, que a nossa mente e coração estejam abertos para a ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Meus amados, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, né? Nós estamos ainda fazendo referências. Queremos pensar, refletir a partir desse texto bíblico como uma homenagem às mulheres, porque dentre as muitas mulheres que se destacam na Bíblia, as filhas de Zelofeade são pouco conhecidas, muito embora o seu papel foi fundamental na conquista dos direitos da mulher, tanto em Israel como no mundo todo. Esse texto relata com detalhes a ação daquelas 5 mulheres que fizeram história em Israel e deixaram um legado para as mulheres de todas as eras em todo o mundo: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza se destacaram na história bíblica como aquelas que conquistaram um direito fundamental e que pode ser desfrutado hoje por quase todas as mulheres no século 21. Daí a importância de atentarmos para essa história bíblica, que muitas vezes passa desapercebida e não notamos a importância para as mulheres e para o direito a partir dessa história. Examinando com atenção o contexto histórico e cultural desse período, nós podemos notar o quanto essas 5 mulheres elas se destacaram e elas nos ensinam uma ação pioneira e que é repleta de significado, não só para elas, mas para todos nós e para todas as mulheres no século XXI. Portanto, mantenha sua Bíblia aberta, veja conosco o quanto essas mulheres nos ensinam sobre o direito das mulheres, sobre a valorização do ser feminino. E é importante, ao iniciarmos essa reflexão, fazermos um paralelo, porque hoje em dia há muitos acadêmicos que dizem: a Bíblia é um livro misógino, a Bíblia é um livro preconceituoso, a Bíblia é contra a mulher, a Bíblia é um livro que relega as mulheres a um papel secundário. E aí você encontra no texto bíblico e no Antigo Testamento uma passagem belíssima como essa, que resgata, que valoriza, que dignifica as mulheres e os seus direitos na sociedade daquela época e na sociedade hoje. Vamos então pensar sobre esse texto e
eu quero destacar pelo menos 3 questões que essas mulheres nos ensinam. Primeiro, a ousadia dessas mulheres. Olha aí, versículo 1 e 2. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Então o primeiro texto começa a mostrar toda a descendência. E aí diz: são estes os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo. Primeira questão que podemos destacar nesse texto é a profunda ousadia destas 5 mulheres. O contexto histórico era da divisão das terras. O povo de Israel estava ali, conquistando a terra prometida e dividindo as terras segundo as tribos. No entanto, nós devemos lembrar que a cultura daquela época é extremamente patriarcal, onde o homem era o centro de tudo e todo o comando e destaque era para o homem, nada para a mulher. Tanto é que a Bíblia, nesses textos sagrados, ela não registra o nome das mulheres, geralmente é o nome do homem, é o nome do patriarca, é o nome do chefe da família. Mas nesse texto especial, nós encontramos 5 mulheres e a Bíblia dá o nome a essas 5 mulheres devido à ousadia, à intrepidez com que elas reivindicaram para si algo acerca da terra. Numa sociedade patriarcal, não havia então destaque para a mulher. Ela era relegada tão somente à casa e à criação dos filhos, sem direito algum. E as mulheres naquela época não podiam falar em público, era algo incomum. Pelo contrário, toda mulher deveria estar à sombra ou do seu marido ou do seu pai. E é nesse contexto que essas 5 mulheres resolvem agir diante da distribuição de terra do povo de Israel. Elas agiram de forma ousada, elas pediram a palavra, elas reuniram Moisés, o líder maior, elas reuniram Eleazar, o sacerdote, elas reuniram os príncipes e tomaram a palavra. Olha a ousadia dessas mulheres, olha a intrepidez, olha a coragem dessas mulheres, porque elas aqui estavam dizendo: olha, nosso pai morreu, e ele não deixou filhos, ele deixou só filhas, mas o nosso pai não morreu numa rebelião, portanto, ele teria direito à terra, mas como ele morreu e não deixou filho, homem, mas estamos nós aqui, filhas, 5 mulheres, e aí então elas ousadamente apresentaram a sua causa, a sua petição aos juízes, a Moisés e a Eleazar. Agora nós temos a ousadia de tomar a palavra, de provocar uma reunião em Israel e de pleitear uma causa, é algo que deve não passar desapercebido por nós nesse texto sagrado, e é por isso que está aqui o registro. Aqui o texto sagrado dá o nome de cada uma delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas 5 mulheres se destacaram aqui no texto sagrado porque elas ousadamente reivindicam a posse da terra. O nosso pai morreu, não deixou filho, mas aqui estamos nós precisamos de terra, nós precisamos que a terra seja dada também a nós. Meus amados, essas mulheres se destacaram em primeiro lugar pela sua ousadia. E aí, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento e no Evangelho, os cristãos também são chamados a viver e a falar de maneira ousada em relação ao Evangelho. Abra sua Bíblia, por exemplo, em 2 Coríntios 3,12. O apóstolo Paulo, ele diz assim, 2 Coríntios 3,12. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, 2 Coríntios 3,12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. O que Paulo está querendo dizer? Que o cristão, que o homem, que a mulher que serve a
está de tal modo, cativo ao Evangelho, e que deseja cumprir a palavra de Jesus, que em todo lugar, que em toda oportunidade, a tempo e a fora de tempo, ousadamente, esse cristão, esse homem, essa mulher, pede a palavra, fala de Jesus, proclama o Evangelho, anuncia o reino de Deus, dá um testemunho, semeia o Evangelho. Meus queridos, estas mulheres, as filhas de Zelofeade, nos ensinam que nós precisamos também ter ousadia lá na tua faculdade, lá no teu trabalho, lá na tua parentela, lá na festa da tua família, lá na tua vizinhança. Tenha ousadia para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para testemunhar de Cristo, para semear a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 28, abra sua Bíblia nesse texto também. Provérbios capítulo 28, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. O justo é intrépido, é ousado como o leão. Portanto, meus queridos, vamos resgatar a virtude da ousadia, de sermos intrépidos, de sermos ousados, para falar do Evangelho, para testemunhar do reino de Deus, para realmente mostrarmos ao mundo, como diz o cântico que cantamos, que Jesus é amor, que Jesus vai voltar e que nós precisamos crer nele, nos voltarmos para ele. Chega de cristãos fracos, chega de cristãos calados. Você, eu, precisamos abrir a nossa boca e ousadamente falar do reino de Deus, falar do amor de Jesus, falar da graça salvadora do Senhor Jesus. Amém, amados? Portanto, as filhas de Zelofeade, elas nos ensinam ousadia, elas foram ousadas. Aí a grande questão que se coloca para nós é: até quando nós vamos ser covardes? Até quando nós vamos nos calar? Até quando nós vamos ser tímidos? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, de amor, de moderação. Portanto, abra a sua boca, fale de Jesus, aproveite as oportunidades e testemunhe do Evangelho, testemunhe daquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Amém, amados? Portanto, aqui nós temos cinco pessoas ousadas que nos ensinam sobre ousadia. Lembram de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes, mas a Bíblia Sagrada diz que lá no dia de Pentecostes, cheio do Espírito, Pedro se levantou e diante dos judeus que mataram Jesus, Pedro disse: a este Cristo, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro se levantou de maneira ousada, intrépida, para pregar para aqueles que outrora tinham crucificado a Cristo e que outrora ele tinha negado conhecer a Cristo no meio deles. Mas agora, ousadamente, de maneira intrépida, Pedro se levanta no dia de Pentecostes e declara em nome de Jesus, e declara que Cristo é o Senhor. E as pessoas ficam abismadas, o coração toca e eles dizem: que faremos então? E aí Pedro, naquele dia, junto com os apóstolos, batizam 3.000 pessoas. Mas porque Pedro ousadamente, no poder do Espírito Santo, falou de Cristo, testemunhou de Cristo, proclamou o Evangelho e convocou aquela multidão ao arrependimento. Meus amados, vamos aprender com as filhas de Zelofeade a ousadamente falar de Jesus e aproveitarmos as oportunidades lá no trabalho, lá na faculdade, lá no colégio, lá na vizinhança, lá onde nós estivermos. A Bíblia diz: aproveitai as oportunidades e que a vossa palavra seja sempre temperada com sal. Portanto, testemunhe de Cristo, fale de Jesus, proclame o amor, a graça do Senhor. Amém, amados? Mas, amados irmãos, nós temos uma segunda lição dessas filhas de Zelofeade. Está no versículo 3 e 4. Vimos no 1 e 2 a ousadia. Agora, olha lá, versículo 3: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado
e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Além da ousadia de tomar a palavra, de marcar uma reunião, de apresentar uma causa, a segunda questão que podemos destacar nesse texto em relação às filhas de Zelofeade foi o seu inconformismo. Sim, meus irmãos, elas não se conformaram, porque as terras estavam sendo distribuídas e elas ficaram, sem nada, de mãos vazias. E a lei, até então, não as amparava. A lei levítica, instituída em Israel, e com muitas semelhanças em todos os povos do Oriente, ela não contemplava o direito da mulher, da filha, de herdar a possessão de seu pai ou marido. Tudo se voltava para o homem, herdeiro direto de todos os bens de alguém falecido. Essas 5 mulheres, elas não se conformaram com essa lei e reivindicaram mudanças que pudessem contemplar o seu caso. O pai havia falecido e não deixara filho homem. Daí a lei mandava que todos os bens e a terra fosse para o parente homem. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa mostraram o seu inconformismo. Elas não se conformaram. O texto destaca a petição delas, versículo 4, parte B: dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. É uma fala carregada de inconformismo. Ela estava falando diante de quem? Diante de Moisés, diante de Eleazar, diante dos príncipes do povo. Mas elas mostraram não somente ousadia, mas inconformadas. Elas disseram: nós queremos terra. Nosso pai morreu, mas ele não morreu, por conta da rebelião de Coré. Portanto, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Elas mostraram com isso que estavam inconformadas. Elas não aceitavam não receber terras. Elas não aceitavam naquele momento serem 5 e ficarem de mãos vazias, porque a terra estava sendo distribuída para o povo de Israel e elas ficariam sem terras. Daí, meus amados irmãos, esse texto nos ensina que essas mulheres foram inconformadas. Elas não se conformaram à lei até então estabelecida e ao status que tinha se estabelecido naquela época. O homem tinha direito à herança, os homens tinham direito à posse, os homens tinham direito, sejam eles maridos, sejam eles pai, a uma terra. As mulheres, nada. As mulheres tão somente deveriam ficar em casa, cuidando dos filhos, ensinando a lei para os seus filhos e pronto. Mas elas mostraram com isso que não se conformavam. Elas eram inconformadas, elas estavam inconformadas. Daí qual é a lição que nós aprendemos com isso? Porque a Bíblia Sagrada, lá no Novo Testamento, também nos convida, também nos ordena a sermos inconformados. Todos estamos lembrados? O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, diz, Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, o cristão é alguém inconformado. O cristão é alguém que não se conforma ao molde, ao padrão deste mundo. O cristão é alguém cujas pessoas vão julgá-lo, um louco, um fundamentalista, um religioso, um fanático. Não importa. O que importa é que cada cristão não se conforme a este mundo. Amém, amados? Nós vimos lá no retiro, nós estudamos o livro de John Stott, o discípulo radical, nos estudos bíblicos em grupos. E uma das marcas do cristão, segundo John Stott, no livro O Discípulo Radical, é o inconformismo. Sim, porque de fato o cristão, ele não se conforma. Nós estamos aí, diante, tivemos o chamado período carnavalesco, e agora entramos na chamada quaresma, por isso essa cor,
dos nossos, até eu também estou vestido, porque essa cor, ela é a cor litúrgica, né, para a quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa cristã, né, quando Jesus vai à cruz, morre e depois ressuscita. Então nós sabemos que nesse período chamado carnavalesco, quantas pessoas, né, estiveram aí, né, se conformando à onda do mundo. O negócio é se divertir, o negócio é ninguém é de ninguém, e as pessoas entraram nessa onda e pasmem, né, ocorreram supostos cristãos que também adentraram, né, em blocos de carnaval, não digo blocos de carnaval gospel, porque tem, né, hoje em dia tem, mas blocos de carnaval ou escola de samba, né, secular mesmo, falar do diabo, falar dos prazeres, falar, né, das coisas do ocultismo, e cristão estava lá no meio. Eu recebi um vídeo, né, de um suposto, para mim é suposto, pastor, né, orando por uma escola de samba lá no Rio de Janeiro, né, e aí ele dizendo: olha, que o Senhor Deus abençoe, eu quero pedir perdão aqui em nome dos meus irmãos evangélicos, né, a vocês sambistas, a vocês candomblecistas, porque há perseguição e tal, mas, né, eu aqui estou para abençoar e rogar a bênção de Deus sobre a escola de samba, sobre todo esse desfile. Eu disse: meu Deus, isso é uma aberração, né? Um cristão, um suposto cristão, pastor, né, orando pela escola de samba, e a gente sabe o quanta promiscuidade, o quanta, né, nudez, o quanta bebida, o quanta droga vai rolar, não só desses, mas nos blocos de carnaval, né? E aí, o cristão, ele é alguém inconformado, é alguém que não se conforma, é alguém que, né, não entra no molde do mundo. O mundo pode dizer: não, é assim, ó, todo mundo tem que ser assim, mas a Bíblia diz o quê? Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nós precisamos estar cada dia inconformados, sermos homens e mulheres, discípulos de Jesus, que não se adequam ao padrão do mundo, mas que vivem segundo o padrão de Deus. Amém, amados? E aí nós devemos lembrar que Jesus disse que a porta é estreita, né? A porta para a salvação é estreita, né? Que o caminho é apertado. Portanto, quem realmente quer viver para Deus precisa dizer um não ao mundo, precisa dizer um não ao padrão do mundo, precisa dizer um não às coisas que o mundo se agrada, porque nós, os verdadeiros cristãos, nós, aqueles que queremos viver segundo a palavra, haveremos de ser pessoas inconformadas. Amém, irmãos? Eu já conheci, né, muitas pessoas que ao longo da história, e inclusive mulheres, que foram pessoas inconformadas com o mundo e que realmente viveram um padrão bíblico, um padrão espiritual, um padrão de virtude, um padrão de vida com Deus. Lá em João Pessoa, na Paraíba, eu conheci uma senhora chamada Lídia Almeida. Ela, na década de 60, ela era estudante de um seminário, e esse seminário era voltado, né, para uma missão americana, mas aí a missão americana resolveu fechar as portas e encerrar o seminário. E aquela senhora, quando ela se formou, era uma jovem ainda, se formou solteira, e ela disse: não, eu não vou aceitar isso, porque eu não vou me conformar com o seminário fechar. O seminário pode abençoar ainda muitas e muitas vidas. Aí os americanos foram embora, fecharam o seminário, e ela resolveu reabrir o seminário com o nome Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Eu a conheci pessoalmente, porque eu trabalhei também no Betel Brasileiro. O Betel Brasileiro então começou com, né, 15, 20 alunas, né, estudando para ser missionários, sob a direção daquela senhora que não se conformou ao fechamento do seminário que tinha formado, né, um bom número de pessoas durante cerca de 10 anos. Fechou o seminário, e aí ela disse: não, eu vou reabrir o seminário, e agora com o nome Betel Brasileiro, reabriu com 15 alunas. Esses 15 alunos passaram a 30, né, a 40. Betel Brasileiro, quando eu, em 1994, dei aulas lá durante 3, 4 anos, né, era um seminário que tinha pelo menos 400 alunos. 400 alunos, dentre eles em torno de 300, né, mulheres e 100 homens, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Isso porque uma mulher, uma jovem mulher, né, ainda solteira, e ela
não casou, ela decidiu não se conformar ao fechamento do seminário, e ela disse: não, eu vou manter esse seminário, eu vou fazer de todas as formas. E aí as betelinas, que são as pessoas, estudantes que estudaram no Betel, se formaram como missionários, são abençoadas e foram grandemente abençoadas e se espalharam. Hoje o Betel brasileiro tem em São Paulo, tem na Alemanha, tem na África, esse seminário que foi iniciado por essa senhora que não se conformou ao fato que o seminário deveria fechar. Ela abriu aquele seminário, recursos próprios, Deus abençoou, Deus manteve aquela obra. Ela já faleceu, a saudosa Leide Almeida, mas eu conhecia pessoalmente e vi a fibra daquela mulher que realmente não se conformou ao fechamento do seminário e reabriu o seminário com a força de Deus, com a graça do Senhor, com a provisão do Senhor. E nesses dias eu tive muitos alunos e alunas no seminário, e nesses dias pelo Instagram fiz um contato, descobri uma ex-aluna, aí ela me ligou e disse: ô pastor, ela mandou mensagem pelo Instagram: ô pastor, o senhor foi uma inspiração para mim, o senhor foi professor de história da igreja, e eu terminei o seminário, eu também me formei em história, eu sou professor de história e também dirijo um seminário aqui na Bahia. Fiquei feliz, E aí tem alunos espalhados pela África, tem alunos na Alemanha, tem alunos de todo o Brasil que passaram por esse seminário. Mas por quê? Porque uma mulher se manifestou de maneira inconformada com o fechamento, e ela resolveu, com a força de Deus, com a graça do Senhor, abrir o seminário para formação teológica de missionários, de pastores, de missionários por todo o mundo, por todo o Brasil. Meus amados, nós somos chamados a sermos inconformados à semelhança das 5 mulheres que nós estamos aqui pensando: Marta, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Você pode dizer amém? Amém. Agora nós vamos para o terceiro e último ponto dessa nossa reflexão. Está no versículo 5, 6 e 7. Vamos lá. Diz assim: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés, a resposta de Deus a Moisés, a resposta de Deus a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Pronto, a terceira e última questão que podemos destacar na ação das filhas de Zelofeade é que elas falaram que é justo. É o próprio Deus quem foi consultado e responde a Moisés com essa clareza, dizendo: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Deus reconheceu que o que elas estavam pleiteando era justo, a causa delas era justa, e Deus é o Deus da justiça. O Senhor é o Deus justo e é o Deus da justiça. As filhas de Zelofeade pleitearam uma causa justa. Daí que a ordenança de Deus era que elas sim herdassem a possessão de seu pai, e que a lei levítica contemplasse casos como o delas dali por diante. Vejamos que a partir da ação delas, a lei mosaica foi mudada para dar a elas, dar às filhas herdeiras o direito da possessão, o direito da terra. A causa justa foi abraçada pelas filhas de Zelofeade, e essa causa atinge até hoje as mulheres, sobretudo no Ocidente. Sim, porque onde a cultura foi formada, nós sabemos que a cultura ocidental foi formada a partir da herança judaico-cristã. E aonde a cultura judaico-cristã foi implantada, uma história dessas que a Bíblia nos traz, de alguma forma influenciou o direito das mulheres, o direito à pensão, o direito à terra, porque até então a terra só podia ser possuída pelos homens.
sejam ele pai, sejam ele marido. Mas a partir desse texto, e aí o Ocidente então foi de alguma forma influenciado por esse texto, por essa jurisprudência, digamos assim. A partir daí, agora todas as mulheres do Ocidente ganharam direito à pensão ou ganharam direito à posse de bens quando o seu marido ou quando o seu pai falece sem ter, um filho homem. Daí, meus amados irmãos, o texto sagrado nos mostra que a Bíblia, palavra que é refutada por acadêmicos, a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia, ela é misógina, a Bíblia, ela é, contra as mulheres, a Bíblia é assim, assado contra as mulheres. Não, 1000 vezes não. Esse texto sagrado lá no Antigo Testamento é uma pérola para o mundo ocidental, porque a partir dele, o mundo ocidental, deu direito às mulheres. O mundo ocidental, se submeteu à causa justa das filhas de Zelofeade, e aí então todas as mulheres hoje gozam, de certo modo, desse fruto, dessa ação justa das filhas de Zelofeade. Mas isso é no mundo ocidental. No mundo oriental, vamos citar, por exemplo, a Índia. A Índia, até o século XIX, William Carey foi um grande pai de missões, o primeiro missionário a ser enviado para o mundo. William Carey, quando chegou na Índia, ele notou que no século XIX havia um costume vil. Que costume era esse? Quando o homem falecia, a viúva, ela mesmo viva, ela tinha, nós sabemos que quando, lá na Índia, há o costume de cremar, de queimar o corpo, e aí a gente já viu esse filme em televisão, em jornais e tal. A Gandhi, um hindu famoso, foi queimado ali perto do rio Ganges. Aí depois que eles queimam, eles jogam as cinzas, no rio Ganges. E o William Carey, no século XIX, missionário cristão, notou lá na Índia, olha aí, o mundo não ocidental, o mundo oriental, lá na Índia o costume, quando o homem falecia, colocava o corpo dele, ali numa cama de madeira, tocava o fogo, mas pasmem, a mulher, a viúva viva, tinha que ser queimada junto ao seu esposo. Esse era o costume, era um costume que a Índia preservava até o século XIX. O homem morreu, aí pegava, iam queimar para jogar a cinza no rio Ganges, mas a mulher, a viúva, ela tinha que ser queimada também. Então amarravam ela, ali junto ao corpo do marido morto, e queimavam o marido, já falecido, e queimavam ela viva. E aí, quando William Carey viu esse costume, ele reivindicou junto às autoridades que esse costume se acabasse, que isso era impensável, isso era injusto, as mulheres terem que morrer porque o seu marido havia falecido, então elas tinham que ser queimadas vivas ali junto ao seu esposo. E aí a Índia, através da tarefa, da incursão, da inserção de William Carey, promoveu uma lei que proibia esse ritual, que era muitíssimo praticado, entre os hindus ali na Índia até o século XIX. Mas o que é isso? O cristianismo, a fé cristã, exemplificada também pelas filhas de Zelofeade, que chega ao Oriente e acaba com o costume oriental, que é profundamente injusto, que é profundamente que nega o direito ao ser feminino. E aí o cristianismo, com a sua herança judaico-cristã, chega ao Oriente, chega na Índia e rebate e faz de tudo para acabar esse costume vil, e acabou. Mas por que
é que Jesus declarou: felizes os que têm fome e sede de justiça. O cristão deve ser alguém que luta e encarna a justiça. Nós não podemos ficar inertes, apáticos diante da injustiça. Nós precisamos ser justos e nós precisamos agir em prol de causas justas no nosso tempo, no nosso mundo. Amém, amados? Vamos então concluir essa nossa reflexão, entendendo que as filhas de Zelofeade, elas nos mostram quanto as mulheres são importantes e quanto as mulheres podem fazer a diferença nesse mundo e até mudar a história. Todos os cristãos, homens e mulheres, podemos aprender com essas mulheres a também sermos ousados, inconformados e justos. Daí é que nós podemos dizer que necessitamos cada vez mais, como seguidores de Jesus, a assumir a ousadia das filhas de Zelofeade, a assumirmos o inconformismo diante do mundo das filhas de Zelofeade e a assumirmos causas justas como as filhas de Zelofeade. Deus abençoe a todas as mulheres, Deus abençoe a todos os homens, Deus abençoe a todos aqueles que são seguidores de Jesus. Amém? Amém. Amém. Lucas, dado, ou então louvor. Amém.